Opa! Fala galera, beleza? Bora falar sobre a teoria dos triângulos. É engraçado porque assim, essa teoria dos triângulos na verdade ela não existe, né? No sentido que assim, ela existe pra mim, mas ela foi uma observação que eu fiz durante os últimos anos, né, estudando. E eu apliquei, eu falei sobre a teoria dos triângulos, mas na verdade, sim, não é uma coisa que as pessoas... Não existe esse nome, né? Eu pelo menos nunca vi. É uma coisa bem pessoal. E eu gosto bastante de falar sobre ela. Eu acho que, por mais pessoal que seja, né? É uma coisa que eu acredito e vem funcionando bastante, assim. Então, basicamente, ela se baseia em que... Eu não sei se vocês conseguem ver, na verdade, eu tenho muitos colares de triângulos aqui, eu sou realmente meio fascinado por isso. Então, assim, eu enxergo as coisas, né, a variedade de informação, a importância dos elementos, tudo que eu vou fazer, eu enxergo como um triângulo, um grande triângulo. Triângulo, pra mim, ele é perfeito em vários sentidos. Primeiro que ele é uma forma bonita, né? Ele tem 3 vértices, né? Ele tem 3 pontos ali de interesse. Esses pontos, ele tem uma distância interessante, então ele não tem uma distância chata, sabe? Ele não é um quadrado que todas as formas têm exatamente a mesma distância uma da outra. Ele tem uma variedade, né? Ele tem 2 formas próximas e uma distante, né? Claro, né? Você consegue construir um triângulo com formas, com linhas que são iguais, né? Mas a relação e a disposição dessas linhas, ela se quebra, né? Por conta dessa unidade, né? Então ela tem uma direção. Então, o triângulo ele tem direção, ele tem força, né? Porque ele tem uma direção. Exatamente pelo fato dele ter uma direção, ele tem uma força. Ele tem um apontamento. Ele tem esse poder de apontar, né? E ele tem um número perfeito, que é o número ímpar, né? O número, eu pelo menos considero o número 3, ou no caso os números ímpares, uma chave importante na hora do design. Porque sempre que você vai colocar os elementos uns do lado do outro, é interessante você ter o pequeno, o médio e o grande, que por coincidência ou não, são 3, são números ímpares. Então o número 3, né, não especificamente o 3, poderia ser o 7, né, poderia ser o 9, poderia ser o 13. Qualquer número ímpar, ele tem essa possibilidade de fazer, de eu não ter a necessidade de igualar as coisas, né? Você também consegue fazer esse tipo de coisa com pares, né? Você consegue colocar 3 elementos aqui e um elemento aqui. Só que o que é interessante é que o 3 ele volta a aparecer mesmo no número par, né? Você, querendo ou não, você teve que subdividir essas formas. E para você deixar os lados interessantes, é importante que você mantenha um pequeno, um médio e um grande, né? Ou você pode equilibrar de outra forma, né? Você pode deixar 2 elementos grandes, né? E um médio para compensar na balança. Um médio e um pequeno, no caso, né? O que eu quero dizer é que, no fim das contas, o triângulo ele me ajuda a acertar as proporções e dividir as coisas dentro de qualquer coisa que eu for fazer. Então, se a gente volta nos personagens que a gente fez aqui, né? Eu acho interessante eu pegar eles pra gente trabalhar em cima. Você vai ver que todas as informações, elas tendem a ser triângulos, né?
Aqui saiu um triângulo também, de alguma forma, tá vendo? Então, se você pegar a composição, né, dos personagens, o personagem em si, ele é um triângulo gigante. Eu acho que para melhorar a pose desse personagem, né, na verdade seria interessante eu conseguir trazer... Opa, por que não tá riscando? Ah, porque eu tava com a borracha. Então eu consegui trazer um triângulo ainda maior, né, para essa composição. Talvez se eu pegar o bracinho desse personagem, vou duplicar esses personagens aqui e vou deixar eles um do lado do outro para vocês sentirem a diferença automática das coisas. Então, a partir do momento que eu pego esses personagens e faço o processo de pensar na composição deles como um todo, eu acho que super cabe um interesse visual maior quando eu coloco um triângulo como guia da minha composição. Certo? Eu tô quase conseguindo um triângulo aqui. Talvez a posição tenha que ser essa aqui, ó. Talvez seja essa. Achei. Vamos brincar um pouquinho, né, com essa espada aqui. Aqui, tá vendo? Eu tô colocando um triângulozinho aqui também. Um triângulo aqui. E um triângulo aqui. Olha como o personagem ele ganhou muito mais ação, ele ficou muito mais dinâmico, e acho que essa é uma palavra ótima, né? Quando a gente tem triângulos, né? Ele é dinâmico, ele é uma forma dinâmica por si só. Então, você começa a ter muitos ganhos quando você pensa a sua composição de uma maneira dinâmica, né? E é interessante porque dentro daqueles meus tutoriais, vamos ver se eu acho eles aqui, peraí. Beleza. Então aqui, ó, então dentro dos meus tutoriais,
eu consigo deixar essas coisas bem claras, né? Tá vendo como a composição desses personagens ela foi pensada totalmente em função de que esses triângulos ficassem evidentes, né? E acho que com qualquer outro personagem eu tento aplicar esse princípio, né? Se você pegar aqui é a mesma coisa, tá vendo? A informação caminha de forma triangular, né? A hierarquia das coisas, ela é feita de forma triangular. A boca desse personagem é nitidamente um triângulo, né? A mesma coisa com esse sapão, tá vendo? A gente tem uma linha que vem pra cá e vai pra essa ponta do pé, ó. Né? Criando mais... Deixa eu até dar um printzinho aqui pra ficar mais claro. Cadê? Né? Então, ó, a gente tem uma linha triangular nesse personagem também, né? E aqui é o que eu falei pra vocês. Opa! Não sei, né? Sobre... Né? Um triângulo em cima de um triângulo em cima de um triângulo. Aqui nitidamente são vários triangulinhos. Né? Então é um pensamento que eu realmente aplico ele dentro do design todo, né? Se eu quero separar as informações, por exemplo, eu fiz um rosto, né? Eu vou tentar, ó, se você pensar, o rosto ele é um triângulo, certo? Aí a gente tem os dois olhos e eles caminham com a boca e no meio a gente tem uma informação de nariz. Então quando eu quero criar um personagem, eu consigo criar uma variedade interessante só pensando nesse meu triângulo. Com qualquer forma que eu fizer aqui, ó. Sei lá. E a gente tem um triângulo lá embaixo, né? Então, ó, eu adicionei, coloquei informações aqui. Eu tenho informação aqui também, né? Eu tenho essa informação aqui. Se eu quiser colocar um cabelinho nele, pode ser isso aqui. Então não importa qual vai ser a forma do meu personagem final, né? O princípio tá ali, certo? E o que eu estou falando agora para vocês, ele pode ser aplicado em qualquer coisa que vocês forem fazer. Seja numa silhueta, seja na escolha de número de detalhes. O importante é que vocês sempre tenham em mente essa ideia de dinamismo das formas, que é dada pelos triângulos, certo? Né? Aqui eu coloquei essas orelhas no meio da forma, acho que não é interessante. Né? Só de colocar elas um pouquinho mais para baixo, olha só como já ganha mais interesse, né? Show! Beleza. E aqui, né, só para brincando de novo, acabei fazendo mais um triângulo. Então a teoria dos triângulos é basicamente essa ideia de que você vai dispor as suas informações de maneira triangular, né? Literalmente, né? Você vai procurar com que suas informações, o todo, a visualização do todo, seja triangulado, para que você consiga dispor as suas informações
sem deixar tudo muito acumulado, você sempre tem um apontamento, você sempre tem uma direção, certo? Bom, acho que basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado e bora para a próxima aula.